Bom dia, moçada! Vamos chegando pra cá, 2026 já começou com tudo. E esse ano promete, hein? Muita coisa boa pra acontecer. Se Deus quiser, o Hexa vem, né? Fala a verdade, estamos esperando ansiosos esse título pro Brasil. E quem sabe esse ano a turma busca pra nós, né? Vamos que vamos. E voltamos também aqui ativa dos nossos programas semanais que você vem acompanhando aqui aos domingos, aqui a partir das 7 horas da manhã, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Então seja bem-vindo, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, firme e forte, né? Você assistiu alguns reprises aí enquanto a turma estava descansando, festas de fim de ano e tudo mais, mas agora começamos para valer. E começamos aqui abordando um assunto que ele é muito importante dentro da nossa cadeia produtiva, que é a pesquisa, né? Porque sem a pesquisa não tem desenvolvimento de novas tecnologias, não tem um avanço, não tem as coisas novas chegando para o produtor lá na ponta, né? Que é quem precisa. Porque não adianta a gente ficar pesquisando aqui como que vai para Marte, né? A gente precisa pesquisar as coisas que resolvem os problemas dos produtores aí no dia a dia, que tá todo dia plantando, todo dia colhendo, precisando vender, entrar receita dentro da fazenda e dentro da nossa economia, né? Para girar o nosso agronegócio. Chega de conversa fiada e vamos aqui para o nosso convidado de hoje. Ele que é professor do Instituto Federal Goiano, do campus de Ceres, desde 2007, construiu aí uma trajetória sólida na gestão educacional, tendo sido coordenador do curso de agronomia, diretor do ensino e, por 8 anos, diretor-geral do campus. É isso, com forte atuação em pesquisa, implantou o Laboratório de Cultura de Tecidos e Plantas do IF Goiano e orienta estudantes em diferentes níveis de formação e desenvolve estudos nas áreas de propagação de plantas, cafeicultura, fisiologia vegetal, bioinsumos e respostas das plantas a estresses ambientais. E desde maio de 2025 está à frente da gerência da pesquisa agropecuária da Emater Goiás, contribuindo diretamente para fortalecer a ciência aplicada ao campo goiano e aproximar a pesquisa das demandas reais dos produtores rurais. Hoje, vamos conversar com ele, Dr. Cleiton Mateus. Seja bem-vindo, Dr. Cleiton. Bom dia, Pedro. Muito obrigado pela oportunidade desse bate-papo. Seja bem-vindo, cara. Feliz aqui, né? O Cleiton que é meu companheiro lá do dia a dia da lida. Eu estou lá na gerência da Estação Nativas, o Cleiton está na gerência da pesquisa. A gente fica de frente ali na sala ali, papeando e combinando aí os próximos passos de tudo que vai acontecer. E o Cleiton tem desenvolvido um trabalho fantástico frente à pesquisa, né, da Emater, justamente unificando esses dois polos aí, que é a pesquisa e a extensão, porque a extensão sem a pesquisa e a pesquisa sem extensão é morta, né, Cleiton? Isso, precisa dessa integração, né, Pedro? Além dessa integração da pesquisa com a extensão, ainda reforço a necessidade de envolver diretamente o ensino e a própria inovação. Quando a gente fala do ensino, que não adianta a gente chegar no final, discutir a pesquisa, a extensão, se isso não estiver lá no dia a dia, na formação dos nossos profissionais. Seja técnico em agropecuária, na agronomia, zootecnia, veterinária, né? Então, esses 4 eixos têm que andar juntos, né? Não dá para ter uma formação, né? Ter um ensino que não traga a pesquisa, traga a extensão, traga a inovação para o dia a dia na nossa formação acadêmica. E eu tenho certeza, né, que o dia que a gente, né, nós, no Brasil como um todo, conseguir consolidar essa integração de forma efetiva, nós vamos ter profissionais cada vez mais preparados para os grandes desafios do agronegócio brasileiro, né? Perfeito. E você falou aí na última linha, né? Na última ponta, no fim do dia, que o produtor precisa, né? Exatamente, porque o campo avança de uma maneira que a demanda de alimentos é infinita, né? A turma nunca vai parar de comer, né? Cada dia está aumentando, aumenta a população, né? Já tem as projeções, né, para 2050, 2100, e isso é um grande desafio que nós temos, né? Sabemos que a população mundial vai aumentar, e principalmente nas regiões com os países em desenvolvimento, nas regiões mais carentes do mundo. E, paralelo a isso também, nós sabemos que esse desafio do aumento da população no mundo também tem a mesma projeção de mudanças climáticas, cada vez mais adversidades, né, a distribuição de chuvas mais difíceis de acertar, né, aquela previsão, temperaturas cada vez maiores, né, e essas mudanças climáticas
vai influenciar diretamente a produção de alimentos. Então, imagina só os desafios. Sabemos que a população mundial vai aumentar, principalmente nas regiões mais pobres do mundo, e, por outro lado, as condições climáticas cada vez mais dificultando a produção de alimentos. Então, são desafios que nós precisamos assumir com muita responsabilidade, muito compromisso, para acertar nessas, sempre uso o termo, né, as receitas de bolo, né, os protocolos, né, o passo a passo, para que os agricultores, quem está lá no dia a dia no campo, tenha acesso à informação, conhecimento, à tecnologia para garantir a produção de alimentos para chegar em nossas mesas aqui nas cidades, né? Que é isso? É isso aí, falou tudo, né? E Goiás, referência, né? Vanguarda, nós estamos numa região muito bem localizada, geograficamente, geologicamente, geofisicamente e geopoliticamente, né? Que o mundo vem atravessando desafios que a gente não sabe. Toda hora parece que vai sair uma guerra mundial, aí volta atrás, não vai mais, é um blefe, não é, vai bomba ali, vai avião. Mas Goiás tem um papel fundamental, né, Cleiton, no desenvolvimento agrícola, não só do nosso estado, obviamente, né, falando aqui do nosso quintal, né, mas nacionalmente e mundialmente, porque Goiás exporta carne, Goiás exporta soja, exporta milho, e a Emater, juntamente com os produtores, né, na linha de frente ali, principalmente quando a gente fala de agricultura familiar, vem desenvolvendo um trabalho de vanguarda junto a esses produtores, né, além dos programas sociais que a gente vai falar também, vai abordar aqui, né, como o Semear Social e outros mais. A pesquisa, né, Cleiton, hoje você consegue trazer para a gente aí as tecnologias, o que a Emater vem trazendo de pesquisa para o campo, para aquele produtor do dia a dia da agricultura familiar? Pedro, é importante a gente ressaltar a importância da pesquisa para o agronegócio. Vamos pegar o estado de Goiás, na época dos nossos avós. O que era Goiás? Em relação à expressão na produção de alimentos no agronegócio brasileiro. Não era nada, né? Não era nada, tudo. Né? O nosso cerradão, a gente sempre... Quando eu fui estudar no Rio de Janeiro, no final do século passado, né? Você formou no Rio? Eu formei na Rural do Rio de Janeiro. Na agronomia? Eu fiz licenciatura em Ciências Agrícolas, depois o mestrado e doutorado lá na Rural do Rio de Janeiro, né, que foi um marco na minha vida pessoal, na minha vida profissional, uma das escolas mais antigas, né, do Brasil, bem tradicional. Mas você saiu de Séries para fazer a faculdade de agronomia lá no Rio? Então, hoje nós temos essa flexibilidade e alternativas de ensino superior aqui em Goiás. Eu ainda me considero um jovem, 44 anos, mas na verdade eu nasci em Rubiataba e fui para Séries fazer o curso técnico em agropecuária. Lá no São Patrick Valley. Lá no Vale de São Patrício. Né? Então em 96 eu fui para Séries, fiz o técnico e não tinha tantas opções de cursos de graduação na área das agrárias em Goiás. Eram poucas e eu fiz um vestibular, né? Fiz um e deu certo, fui para a Rural do Rio e lá deu tudo certo e fiquei lá 8 anos, né? Agora fechou os pontos na minha cabeça aqui, por causa do café, né? Que você é o cara do café, né? E lá no Rio é muito café, tem né? Lá, interessante, né? Quando fala de café, Goiás com todo esse potencial de solo, clima, geografia, como comentou, na década de 60, 70, Goiás produzia muito café e, infelizmente, perdemos essa cultura. Claro, abrimos espaço para outras, né? Mas hoje o estado de Goiás perde para o estado do Rio de Janeiro na produção de café. Não, vamos buscar esse negócio aí, vamos buscar. Então, essa dinâmica, né, é interessante, mas volta aqui, quando a gente fala, né, do Cerrado há alguns anos atrás, o povo sempre brincava, né? É índio, é isso, aquilo, é muito mato. E graças à pesquisa, às vezes eu fico refletindo, né? Tem um pesquisador lá que questão da calagem do calcário, né? Que desenvolveu esse método. Eu acredito que ele não tinha noção daquela pesquisa, daquele trabalho, aonde que ia chegar, aonde nós chegamos, né? E felizmente, para mim um marco, né, do avanço do agronegócio no Cerrado é a questão da calagem. Correção do nosso solo, né? Alumínio alto, pH muito baixo, manganês, ajustou, né? Desenvolveu a tecnologia para corrigir o solo, abriu portas, né, para o agronegócio. Aí sim veio a soja, veio o milho,
e tantas outras culturas, que é essa potência que nós temos hoje no estado de Goiás, não só no Brasil, mas o mundo inteiro. E é interessante também a gente dividir em 2 etapas a pesquisa. O agronegócio ele é muito amplo. É difícil discutir o agronegócio com apenas um viés. É que o agronegócio, com essa amplitude, considerando tantas culturas, tantas atividades, tanta diversidade de solo, de clima no estado de Goiás, né? Imagina comparar Rio Verde, Campos Belos, Posse, Vale de São Patrício. Então, cada região tem as suas especificidades. Então, cada região precisa de uma receita, né, de uma tecnologia específica para que consiga obter o máximo de rendimento daquela atividade. E além dessas especificidades de solo e clima, ainda tem do agricultor. É a cultura do agricultor, é o nível tecnológico. E aí, quando a gente compara o grande produtor com o pequeno agricultor da agricultura familiar, principalmente, existe uma diferença muito, muito grande. E, infelizmente, a maioria da pesquisa brasileira hoje, ela foi desenvolvida, alguns envolvidos, né, do grande, algumas empresas multinacionais, infelizmente com foco no macro. Isso nas commodities também, né? Que é mundial também, né? Isso foi muito bom, que colocou o estado de Goiás, colocou o Brasil na expressão a nível mundial. Verdade. E o que, como diz, sustenta o nosso PIB. E aí tem que pensar na economia também. Então tem esse viés. Agora, quando vamos para a agricultura familiar, aquele pequeno, além de uma defasagem ainda, isso a nível nacional, de tecnologias, de algo prático que ele consiga ter acesso com custo acessível, né, fácil de aplicar aquela tecnologia, nem sempre nós temos essas tecnologias. Um exemplo muito claro, a questão das hortaliças, dentro das hortaliças, alface. Ele fala isso agora. Vamos ver quantas cultivares, variedades de alface que nós temos disponíveis no mercado. Aí você pode contar nos dedos. E você pode ver que a maioria também é desenvolvida na Holanda, em ambiente artificial que remonta ao clima daqui. E aí, às vezes, você tem uma diferença, né? Essa é alface verão, essa aqui de inverno. É um grande diferencial na hora de comprar semente. Mas, além disso, tem tantas outras variáveis que nós desconsideramos. E aí, às vezes, esse material genético que foi desenvolvido em outro país, em outro clima, em outras condições, quando nós trazemos para a nossa realidade, nem sempre consegue ter bom rendimento. Uhum. E aí, às vezes, chega à conclusão que não tem como produzir alface, vamos pegar no norte do estado, Porongatu, que é muito quente, pouca água e tal. Mas, às vezes, tem algum material genético com as características que consegue, né, produzir bem naquelas situações. Então, quando a gente fala, né, da pesquisa, da ciência no agro, engloba tudo isso. Um andou pensando no macro, né, no grande produtor que hoje sustenta o PIB brasileiro, no estado de Goiás também. Isso é um grande mérito que nós temos. E aí precisa ressaltar também a importância das universidades que temos fazendo pesquisa, preparando pessoas. Goiás, infelizmente, nós temos uma carência nesse quesito. Quando você compara, por exemplo, Minas, tem 5, 6 universidades. Goiás, a Universidade Federal de Goiás, com esse marco na formação de recursos humanos. Depois vem a questão, né, dos IFs, né, o IF Goiano, o IF foi um Goiás. avanço muito grande para o estado, né? Ganhamos muito. Agora, né, isso foi em 2009, a criação dos IFs. Foi ontem, né, assim, na linha cronológica da colônia. A UEG, né, que já vem contribuindo bastante no estado, mas tudo isso é pouco tempo. A gente pensar em 500 e poucos anos de Brasil, a gente está com 70, 80 anos com as universidades, fazendo pesquisa, preparando pessoas em uma nação, isso é muito pouco tempo. A Embrapa, um marco, mas é da década de 70, né? Tem 50, 60 anos que está desenvolvendo tecnologias, esses protocolos para otimizar a nossa produção. Então, Goiás, e às vezes eu até já ouvi críticas, né? Mas tem muitas instituições, muitas universidades e tal, mas é o que sustenta esse desenvolvimento de tecnologias
preparar pessoas, né, que seja na graduação, fazer um mestrado, um doutorado, para depois desenvolver pesquisa séria, com responsabilidade, para que tenha uma tecnologia adaptada a cada região do nosso estado de Goiás. Isso é um grande sonho que eu acredito, né, que nós temos que buscar e chegar nos próximos anos, considerando que vai aumentar a população, o clima cada vez mais adverso, e nós temos que preparar para garantir o alimento na mesa dos consumidores, né? Perfeito, como viu aí, né? O nível da prosa aqui, como é que tá? E tá só esquentando. Então já aproveita, já levanta agora, pega seu café, seu pão de queijo, que nós vamos dar um intervalo rápido aqui. Só o prazo mesmo de você ir lá, levantar e esticar as pernas aí e voltar. Fechou? Volta já no segundo bloco. Voltamos agora para o segundo bloco, né, que a gente estava falando aí dos avanços, né, da importância da pesquisa. Falamos aí sobre Goiás, a história de Goiás aí, né, da importação de alimentos, desenvolvimento educacional, né, de questão de faculdades disponíveis aí no estado, né, que aumentou isso aí ao longo dos anos, né, com o IF, a UFG, as federais, né, porque agora tem a UFJ, tem a UFCAT, tem a UFG, né, que também foi um avanço aí esse desmembramento. E aí, ô Cleiton, corroborando aí, pensando já, filosofando no que você estava abordando aí, a gente vive hoje numa democracia, né, que é o nosso regime de Estado, digamos assim, mas, cara, aprofundando e pensando, a gente tá caminhando para uma tecnocracia, né, porque a gente é muito dependente das tecnologias para poder desenvolver o nosso dia a dia, né. Hoje a gente tá com telefone que é importado, a gente tá com eletrodoméstico que vem de fora, carro nós não temos nenhuma marca nacional. Então, assim, eu vejo com uma certa preocupação, e não acho que isso não deva ser papel do Estado, porque eu acho que né, o Estado ele precisa só não atrapalhar, né? Ele precisa deixar a economia girar, desenvolver e tudo mais, mas a gente também não pode ficar refém de outros países, de outras nações. Porque igual, por exemplo, estava tendo esse rolo de guerra aí, essa discussão toda aí tinha uns rumores, não sei se você lembra, falando de os Estados Unidos vai desligar o GPS. E aí beleza, então agora a soja transgênica que está na mão de outra empresa vai proibir a soja transgênica. Nós vamos ficar vendida aqui, você não concorda? Pedro, perfeitamente, né? E o agronegócio brasileiro nos dá a lição que nós temos condições para isso. Total. Exemplo, e já comentei a questão de calagem. Se pegar a nossa história da pesquisa, né, voltando só um pouquinho, o Brasil dependia tanto externamente, inclusive na formação de pessoas. Pegar as universidades, na década de 50, 60, 70 até 80, as universidades contratavam, né, na época não tinha nem concurso público, convidavam, né, para ser o professor e mandava, né, dava a opção, a escolha, quer para os Estados Unidos, quer para a Europa, aonde quer fazer a pós-graduação, doutorado, mestrado, doutorado, e quando voltava, implantava aquela linha de pesquisa, o que aprendeu lá, e construía isso no Brasil. Isso foi um grande avanço para nós. Essa formação de recursos humanos traz grandes benefícios. Comentamos o efeito da calagem. Isso é errado, foi feito aqui. A questão da fixação biológica de nitrogênio na cultura da soja. Isso foi desenvolvido no Brasil e foi criticado no exterior quando iniciaram as pesquisas com a FBN. O pessoal não acreditava, desenvolveu aqui. A questão hoje dos bioinsumos, que está na moda, ajuda tantos benefícios, economia e que mostra resultados positivos. A questão do desenvolvimento de materiais genéticos, né, adaptados às nossas condições. Isso é nosso aqui também. E quando a gente fica refém de tecnologias externas, é difícil copiar e colar aqui, porque o clima, o solo é diferente. Eu sempre brinco, né, uma brincadeira no sentido de ficar mais evidente, de entender que quando um pecuarista, né, ele quer produzir leite, ele não pode comprar uma vaca Nelore. E quando ele quer, por exemplo, né, produzir o milho para silagem, ele não pode, né, comprar uma semente do milho que tem milho para pipoca, milho para canjica e tantas outras opções. Então tem que ser um material genético adaptado àquelas condições. Perfeito. E o agronegócio grande que sustenta mesmo, ele é muito específico. Então é um milho com tal perfil, com tal ciclo, que depende desse nutriente. Já vem um pacote tecnológico que a multinacional desenvolveu para aquilo. Agora, quando a gente fala no geral na produção de alimentos, não podemos ficar refém dessa estrutura.
E aí que entra, no meu entendimento, o papel importantíssimo, essencial das instituições de pesquisa e extensão no país e aqui no estado de Goiás. Brinco também, até hoje nós ainda estamos refém de outros estados para copiar a tecnologia agrícola e colocar aqui. Vou dar o exemplo do café. O Vale de São Patrício, na década de 60, 70, produziu muito café. Conversando com o pessoal mais experiente, não, aqui não dá para produzir mais café. Aqui não produz café. Mas como que produzia café naquela época, né? Veio o pessoal de Minas, de São Paulo, trouxeram materiais genéticos daquela época para Goiás e às vezes o material não ia bem. Agora, condenar uma cultura, uma atividade agrícola em uma região, em uma condição específica, sem comparar 2, 3 cultivares ou materiais genéticos, não é justo. É a mesma coisa, volto ao exemplo, né? Imagina se o produtor, o pecuarista não conhecesse, começar a tirar leite de vaca Nelore, vai falar que vaca não presta para leite. Então nós temos que ter essa consciência que temos condições de desenvolver tecnologia, obter materiais genéticos adaptados às nossas diversas condições. E aí entra o nosso papel, Emater, Embrapa, as universidades, os institutos, para que nós possamos trabalhar cada vez mais em parceria, articular sempre com as empresas, com os agricultores e definindo a estratégia, a tecnologia para cada condição que nós temos no estado de Goiás. Perfeito. Cara, você falou um negócio aí que eu lembrei muito aqui, né, da minha época de consultor de campo, que eu batia a carroceria também, voltando às propriedades rurais aí. Era muito comum, né, Cleiton? Você também provavelmente já deve ter passado por isso. Mas a turma vem assim, Pedro, eu quero fazer uma silagem aqui na minha fazenda, que milho que eu planto. Aí você, peraí, qual o vizinho está plantando? Né? Assim que funciona, porque se o vizinho está plantando, é sinal que ele já tem um híbrido, já tem uma variedade ali que é adaptada, né? Que a gente chama de amplitude geográfica, né? Tecnicamente dentro das culturas, porque realmente é isso. Cada cultura tem a sua melhor performance em determinada altitude, em determinado tipo de solo, em determinado fotoperíodo, né? Que é a incidência luminosa. Então, assim, é uma série de variáveis que não vai condenar uma cultura inteira, não, aqui não vai prestar café, porque tem que fazer um melhoramento, tem que estudar, tem que evoluir, né, e achar as variedades adaptadas para a região. E Goiás também é referência, né, Cleiton, no desenvolvimento do plantio direto, né, cara? Teve aqui o sistema Barreirão, não foi? Que foi desenvolvido aqui em Goiás, né? Inclusive nós temos um pesquisador lá no time lá que participou ativamente, né, desse processo aí. Que também revolucionou a soja no Cerrado, né? A própria, né, começar com a construção do perfil do solo, né, melhorar as condições do solo para ter melhor produtividade agrícola. E é interessante que isso foi muito focado no milho, na soja, a rotação de cultura, né? A questão dos sistemas integrados, né? Planta uma cultura, por exemplo, o milho, a soja com a florestal, o eucalipto, né? E depois entra com a braquiária, entra o boi, né? Permitindo até 4 safras no ano. Olha aí. Isso é nosso. Vai para os Estados Unidos, não tem como fazer isso, porque uma parte do ano lá é neve, é muito frio, não consegue ter isso. Isso é tecnologia nossa, tecnologia brasileira, que nós precisamos, né, usar como exemplo e, claro, ampliar, né, e usar como referência para definir tantas outras tecnologias que nós precisamos para superar tantos desafios que nós temos pela frente. Vamos falar uma aqui, Cleitão, famosa aqui, né, em Goiás aqui, né, todo mundo lembra que antes da Emater, essa Emater era Engopa, né? Então, olha a importância disso. Resgatar um pouquinho como que entrou a soja no Cerrado, né? Pegar a soja antes era no Rio Grande, né, do Sul, Bahia, chegou, isso não serve e tal. Só crescia a planta, né, não produzia o grão, naquela época seria condenado. Total. Isso lá na 1880, alguma coisa, né? Com o avanço da tecnologia, hoje você produz isso em função do fotoperíodo que você comentou, né? A soja tinha uma dependência muito forte do fotoperíodo. Hoje em dia, a gente brinca, né? Planta soja em cima da linha do Equador. Graças ao quê? À pesquisa. Então, desenvolveu condições para melhorar o solo, teve o melhoramento genético, aí a Engopa teve um papel essencial, né? Os primeiros materiais genéticos de soja que entrou em Goiás passaram pela Engopa. A Engopa, né, que trabalhou, selecionou e colocou no mercado esses materiais genéticos. É claro que
Isso paralelo, né, vem as empresas, né, as multinacionais, uma intensidade muito maior e, às vezes, o setor público, a pesquisa pública, não consegue acompanhar o mesmo ritmo, vai perdendo espaço, não consegue modernizar, atualizar, manter o cardápio, né, atualizado das variedades e, às vezes, acaba predominando, né, as cultivares, os materiais genéticos desenvolvidos pelas as grandes empresas, né, as multinacionais. Mas em Goiás nós temos que resgatar e valorizar o papel importantíssimo da Emgopa, né, nessa definição, na seleção de materiais genéticos de soja, adaptada às nossas condições, e hoje a soja em Goiás é a potência, né, que é, sendo reconhecida no mundo inteiro. Pois é, e você olhando essa linha do tempo aqui do estado, né, igual você remontou aí, você pega 5 anos atrás, não tinha soja em São Miguel da Araguaia, né? Nova Crixás, olha a potência que virou aquela região ali, né? Algumas outras variedades foram adaptadas para a região e hoje lá chegou a indústria. A Comigo está lá, montou um armazém, uma indústria lá agora, você viu? A agricultura, o agronegócio, Pedro, traz avanço para o estado. Sempre. Se começa a produzir soja, precisa de indústria, precisa de comprar insumos, precisa de maquinário. Então, de gente, de mão de obra, precisa de tudo. Então, assim, traz avanço. Toda a cidade, né, que a gente faz esse levantamento histórico, quando a agricultura chegou com essa intensidade, o quanto que a cidade cresceu. Nós temos um exemplo muito claro aqui em Goiás, né? Pega Rio Verde e Jataí, nos últimos anos, o que aconteceu, graças principalmente com o avanço do agronegócio. Pedro, essa é interessante também, eu sempre lembro, né, quando eu era criança, na alimentação, o frango de granja era muito mais difícil, menos acessível que o frango caipira. Verdade. Não tinha os sistemas integrados, né, igual tem hoje, né? Então, porque na época produzia frango de granja, né, o frango hoje, né, era no sul do país. E é claro que produzia a soja. Teoricamente, o nosso clima aqui não era bom para a soja, né? Porque precisa da ração, né? Precisa do frango. E aí produzia tudo lá e trazia, né, trazia o frango já congelado para a gente comprar aqui. Então, o frango de granja era menos acessível, era mais caro do que o frango caipira. Hoje, o que aconteceu? Graças a quê? Que aí nós começamos a produzir soja, produzir milho, a base da alimentação, e automaticamente as granjas de aves, de suínos, vieram para Goiás. Verdade. E aí acabou, né, superando, assim, comparando com o sul, hoje produz tudo aqui, está muito mais acessível, é o que garantiu a produção de alimentos para a nossa mesa. Imagina se nós hoje estivéssemos dependendo só do frango caipira, da carne e do ovo para atender a nossa população. Dificilmente tinha condição disso. Então, agora, isso aconteceu, foi um marco. Por que isso foi possível? Melhoramento genético, né, tanto da produção em si, a questão do solo, conservação do solo, da correção do solo, da adubação, manejo das culturas, seleção de materiais genéticos. Vai para as aves, né? Hoje o frango é 30 e poucos dias está batendo. Antes era 50, 60, 80 dias. O frango caipira 6, 8 meses. E 1 quilo no supermercado está 20, 25 reais, né? Então, tudo isso resultado de quê? Da pesquisa. Então, sempre que a gente, né, vai alimentar, né, um almoço, um lanche, lembre-se, aquilo que está no seu prato é resultado da pesquisa. E se a pesquisa não tivesse contribuído tão intensamente nos últimos anos, eu acredito que nós teríamos dificuldades de atender a demanda de alimentos no nosso estado. No Brasil como um todo. O Cleiton, tem um livro, cara, que eu li ano passado, retrasado, não sei, mas ele traz um insight interessante, né? Você falando disso aí, eu lembrei, que chama Homo Deus, que é do Yuval Harari, historiador lá, ele fala assim, no final das contas, quem domesticou quem, né? Foi o homem que domesticou a agricultura que domesticou o homem, né? Porque nós criamos a condição tão ideal, né? Tão perfeita para a agricultura se desenvolver tão bem, que, pô, nós que trabalhamos para ela, não foi ela que trabalhou pra gente, né? Interessante, né, cara? Se olhar por essa ótica aí, né? E eu acho que a gente ainda tá caminhando para ver grandes feitos, né? Agora com inteligência artificial, tudo isso... Acho que vai mudar muito esse cenário aí do que vem pela frente, né, Cleiton? Nós avançamos, assim, grandes avanços que nós tivemos nos últimos anos, né? Comentamos aí da questão só de corrigir o solo, né? Que era um solo improdutivo. Pobre, ácido, né? Um solo improdutivo. Criador de cupim. Tornar produtivo, grande avanço. Nós avançamos no maquinário agrícola, cada vez mais eficiente, mais potência, para poder explorar as nossas áreas.
nós avançamos muito no melhoramento genético. Materiais altamente produtivos, responsivos à adubação, ao manejo. Nós avançamos muito na irrigação. Olha o quanto que nós temos de alternativas para irrigar, atender a demanda hídrica da planta com eficiência. Isso foi grandes avanços. Na comercialização, no processamento, que ainda temos grandes gargalos. Claro que em todos esses eixos ainda temos desafios, temos problemas, mas já avançamos muito. A questão das ferramentas, né, para monitorar. Como que ia chover? Eu olhava para o céu e via. Hoje, né? Suasse na perna aqui. Hoje aqui mesmo, né? Há pouco tempo chegou 3 alertas, vai chover, e chove mesmo. Então, essas ferramentas hoje que tem disponível, nós precisamos implementar cada vez mais para otimizar a nossa produção. É claro também que não podemos acomodar com o que tem. Avançamos e muito. Agora tem muito mais para avançar, porque a expectativa é que chegue a 10 bilhões de pessoas no mundo. Isso aí, moçada. E é gente para comer, almoçar, jantar, tomar café da manhã, né? É muita coisa. Encerramos aqui agora o segundo bloco, né? Então levanta os cambitos aí, estica a perna mais um pouquinho, que já a gente volta pro terceiro bloco. Bora lá, moçada! Voltando aqui, a prosa tá boa, tá quente aqui. Falamos aí sobre os avanços da agricultura, né? Dentro do Cerrado Goiano, o que isso representou dentro da nossa economia e que vem moldando a sociedade atual da maneira como a gente tem vivido. E agora, Cleito, vamos mudar um pouco aqui o rumo da prosa, né? Que se a gente ficar nesse assunto aqui, vai render aqui muito tempo. Aproveitar a oportunidade para a gente falar sobre o programa Semear Social, que está começando agora, esse ano, que promete mudar o cenário daquela... Eu falo que é aquela camada invisível, sabe, Cleito? Porque é o seguinte, quando você vai ver aí a grande mídia, a grande TV falando tudo sobre agricultura e pecuária, só fala de soja, de boi, de milho, de Nelore, mas ninguém fala ali da fruticultura, da hortaliça, ninguém fala dessa camada do café, né? Que são essas commodities, mas ninguém fala daquela camada ali do pequeno produtor que planta ali 2, 3 hectares, aquele cara que está ali do nível de subsistência para cima, né? Os programas Semear Social vêm para justamente dar um empurrão, um apoio para esse produtor que quer desenvolver, né, Cleiton? Sim. Pedro, interessante, só para a gente voltar um pouquinho, o que é Semear Social, né? Junho e julho de 2025, nós fizemos um diagnóstico no estado de Goiás, muitos de vocês aí que estão nos acompanhando, né, muitos participaram, para tentar identificar os principais desafios e oportunidades para a agricultura familiar em Goiás. Interessante que a maioria expressiva dos participantes apontaram que o custo elevado dos insumos agrícolas era o maior desafio para que eles pudessem melhorar ou ampliar as suas atividades agrícolas, agropecuárias. E como oportunidade, a bovinocultura apareceu disparada, tanto bovinocultura de leite quanto de corte, como uma das atividades mais promissoras no estado de Goiás para a agricultura familiar. Interessante com isso também que o estado de Goiás, o Brasil como um todo, com essa referência, expressão mundial na produção de alimentos, hoje tem, segundo a literatura, né, vários artigos aí, tem mais de 100 milhões de hectares com áreas degradadas, áreas de pastagens degradadas. Em Goiás? Não. Em Goiás, isso no Brasil. Isso no Brasil. 109 milhões de hectares de pastagens consideradas degradadas. Que acho que são 136, né? 135 total, se não me engano. Dá mais. Em Goiás, chega a 6 milhões, considerando a degradação intermediária, a degradação severa, em torno de 4 milhões de hectares. E se a gente considerar em Goiás essas áreas degradadas hoje com pastagens, se a gente otimizar o uso dessas áreas, conseguimos aumentar pelo menos 60% do potencial produtivo daquela área. 60%? Pelo menos 60%. Isso em Goiás. Outros estados pode chegar a 90%. Mas vamos fazer a nossa tarefinha de casa. Então, a Emater já tem esse programa, né, programa de sementes, né, para os nossos agricultores, há muitos anos, entrega as sementes de milho, o AL Bandeirante, o Engopa, que é um material mais adaptado à agricultura familiar. E esse ano, pensando nessa realidade dos nossos agricultores com custo elevado, que a bovinocultura é uma atividade promissora,
considerando essas áreas degradadas com pastagens, nós definimos um pacote para atender essas demandas e batizamos como semear social. Então, semear social consiste, né, nessa entrega aos nossos agricultores de semente de milho, variedade, né, e também de semente de braquiária, um capim bem popular aí no estado de Goiás. Tanto a braquiária quanto o milho, os materiais mais rústicos, menos exigente, que pode ser cultivado, obter uma produtividade intermediária, uma boa produtividade em diversas condições do estado e nível tecnológico dos nossos agricultores. E ainda, né, um pouquinho de adubo nitrogenado de ureia e um condicionador de solo, pensando em melhorar tanto as propriedades químicas e a atividade biológica dessas áreas, né? Então, esse semear social vem com todo esse contexto das demandas, do que considera oportunidade, né, da realidade das áreas degradadas hoje com pastagem, e nós temos a expectativa que seja, né, o maior programa de formação e recuperação de pastagens no estado de Goiás. Então, é um programa bem direto mesmo ao agricultor. O que tem de demanda, o que nós podemos atender, resolvendo esses 3 problemas que eles nos apontaram. O problema é semente, ureia, toma, vai lá, né? E aí como é que o produtor faz para ter acesso, Cleiton, a esse kit, né? Então você falou que o kit vem semente de milho, semente de braquiária, um condicionador de solo e ureia. Perfeito. Perfeito. Aí como é que o produtor que está assistindo a gente aqui, que acompanha nosso programa, faz, o que é esse aí, como é que faz? Primeiro, é um semear social, então é um projeto social que está sendo executado aí pela Emater. Já de imediato aí procure, né, a Emater regional da sua cidade, o escritório local, o município que não tem, né, o escritório local já procura um meio aí de fazer essa. Vamos levar a Emater para o seu município, né? Busca. Prefeitão, ó. Vamos fazer o convênio, leva a Emater para o seu município, que ainda não tem, infelizmente está a Emater hoje está em mais de 230 municípios, dos 246 municípios goianos. Então, esses que ainda falta aí, né, vamos aproveitar a oportunidade, faz o convênio, leva a Emater para o seu município, e o técnico que está aí no dia a dia, tanto no escritório quanto na regional, tem todos os detalhes, né, para fazer essa entrega. É claro que é um projeto social. Primeira exigência tem que ser da agricultura familiar. Então, se você que está nos assistindo é da agricultura familiar e esteja em situação vulnerável, a chance de ser contemplado é muito grande. Porque o primeiro passo, então, é ter a CAF ativa, comprovar, né, que esteja em situação vulnerável, e aí depois tem outros critérios, né, de classificação. Por exemplo, nós vamos dar prioridade se for uma mulher titular da CAF. Depois, se o jovem for o titular da CAF também, até pensando na sucessão, né, do homem no campo, pensar e dar essa oportunidade, né, para o jovem que está lá no dia a dia. Se é produtor de leite, se está com a área degradada, então quem vai fazer todo esse levantamento, né, são os técnicos, né, da Emater lá nos escritórios locais, e eu tenho certeza que nós vamos atender praticamente aí toda a nossa demanda do estado de Goiás, né, um desejo, né, do nosso presidente, independente do município, independente disso, daquilo, todos que estejam em condições de necessidade, o semear social vai levar essa tecnologia. Nós vamos tentar acompanhar da melhor maneira possível e mudar a realidade da produção, que seja do milho para silagem, para grão, o pasto com a braquiária, e seja os exemplos, né, Pedro? Aí o vizinho vê que está produzindo bem, o ano que vem começa a fazer isso, e esse kit hoje é para plantar 1 hectare, quem sabe... 1 hectare. Caramba, é muita coisa, velho. Isso. Você pegar o milho, e esse milho, qual que é a aptidão dele? Silagem, pamonha? Tivemos esse cuidado de escolher um milho dupla aptidão, então se quer fazer silagem, o milho é para silagem. Que é para grão, o milho também é para grão. Então, pamonha também? Pamonha também, né? E aí fizer a pamonha, chama nós, né? Chama nós, manda pra cá. Então, esse milho, essa milho variedade que nós definimos, foi pensando nisso, no nível tecnológico e no nível cultural, né, dos nossos agricultores. Tenho certeza aí que nós vamos, né, conseguir formar 17 mil hectares de pastagem em Goiás com esse modelo do semear social esse ano. Então vai atender aquele produtor que precisa fazer uma silagem para o gadinho dele aí, de leite, vai atravessar a seca já tranquilo,
E vai ser entregue agora, né? Para aproveitar o período das águas aqui, já pegar essa janela de plantio de safrinha e mandar bala, né? Já está sendo entregue, né, Pedro? Alguns municípios vai demorar um pouco mais, alguns dias aí, pelo menos uns 10, 15 dias, mas já está em fase de entrega. E olha que interessante, planta o milho, depois de 15, 20 dias no máximo, entra com a braquiária, e quando ele colher o milho, naquele período mais crítico, lá em maio, junho, julho, agosto, né, que não tem nada, o pasto está tudo seco, e se ele cortar a silagem, se não tiver mais nada, o solo vai ficar descoberto até lá outubro, novembro, esse período a braquiária vai estar lá verdinha, bonitinha, para alimentar o rebanho do produtor. Olha aí que coisa boa. Ô Cleito, e pensando aí nos macro indicadores aí, você tem mais ou menos de cabeça? Se você tiver, tudo bem, se não, qual que é a quantidade de kits que estão disponíveis para o estado como um todo, assim, e quantos kits para o produtor também, né? Porque às vezes o cara quer pegar 10 hectares também não, né, filho? Pedro, nós vamos distribuir 17 mil kits nos 246 municípios do estado de Goiás. Agora, tem município que às vezes não vai aderir o projeto. Nós mandamos uma carta convite, nós fizemos um evento ano passado, né, de lançamento, mandamos a carta, o convite para o prefeito, né, para o secretário de Agricultura e tal, e ainda hoje é triste ouvir, né, que em alguns casos, meu município não tem produtor que tem um perfil para o programa, né? Nós entendemos que os 246 municípios devem ser contemplados. Depende dessa adesão do município ao projeto, que deve ser feita na regional da Emater do seu município, para que você possa receber esse benefício, desde que os produtores, de fato, atendam os critérios estabelecidos. Pois é, e assim, né, Cleiton, independente de lado político, a gente sabe que isso pode acontecer e tudo mais, mas, cara, isso é progresso para a região. Então, assim, vamos deixar de lado essas coisas, vamos pensar no bem da sociedade, né? Então, se o prefeitão que está assistindo aqui ainda não aderiu ao programa aí, né, se cadastra aí, entra em contato com a Emater aqui em Goiânia, a sede, né, que o nosso presidente Rafael Gouveia tem certeza que vai ter o maior prazer em te atender e receber você para poder, né, oferecer esse benefício aí para o seu município e desenvolver a sua economia local. E esse programa também é um braço do Goiás Social, né, Cleito? Juntamente com a gestão da Dona Gracinha, né? Perfeito. Então, o Semear Social é uma das ações de tantas outras, né, do Goiás Social. A nossa primeira-dama, né, a Dona Gracinha, tem apoiado, incentivado, né, só para ter ideia, o ano passado, né, foi 47 milhões de reais na questão de capacitação, de fomento à iniciativa de cadeias produtivas, né? E é interessante, né, Pedro? Dá o curso, dá o treinamento para ensinar como que vai produzir, seja a galinha caipira, o ovo, ou as quitandas, né, a agroindústria, processamento. Horta também, eu dei uns cursos lá de horta. De horta, ensina a produzir, e às vezes a pessoa tem o conhecimento, mas tem dificuldade de um investimento básico para iniciar a sua atividade. Né, o agro é social. Eu falei Goiás Social, né? Agro social. O agro é social vem com esse fomento, né, vem com cartão de R$5.000 para ter esse investimento e iniciar a iniciativa. Tudo isso faz parte dentro do Goiás Social. Então, são várias ações prezando, zelando o nosso agricultor, né, principalmente o pequeno, da agricultura familiar, para que ele tenha acesso à tecnologia, a conhecimento e o recurso para iniciar a sua atividade produtiva. Perfeito. Então tá falado, turma. Procura seu escritório local aí, atualiza seus cadastros aí de CAF e tudo mais, que você vai ter acesso ao benefício se estiver enquadrado dentro do perfil aí procurado pelo programa. Ô Cleito, e mudando aqui o rumo da prosa aqui, pra gente encerrar esse programa de hoje, que foi muito bom, cara. A gente abordou temas importantíssimos, né, para nossa cadeia produtiva. E o café? Como é que faz esse café aqui em Goiás? Aqui? Que pé que tá? Que estudos nós temos? O que você traz de novidade pra gente, além dos cafés gostosos que você leva lá pra Emater? Então, o café é um bom exemplo da importância da pesquisa. Como que é café em Goiás? Café tem que ser cristalina, alta altitude, acima de 800 mil metros, senão não produz café. Em 2013 nós começamos, olha a importância da pesquisa, e é demorada. Em 2013 nós começamos a conversar de café lá em Séries. Na época eu estava lá no IF Goiano Campos Séries. Conseguimos 35 materiais genéticos das principais instituições que desenvolveram, né,
a genética, né? Minas, Paraná, as 35 mais cultivadas. Na época tinha menos de 140 cultivares registradas no Ministério da Agricultura. Muitas dessas, às vezes, não tem nem valor comercial mais, né? Da década de 40, 50, 60. Então, nós escolhemos as mais cultivadas, a questão de porte, resistência, doença, e fomos cultivando e avaliando esses materiais genéticos. Então, a cada 6 meses, é trabalhoso, né? Medir planta por planta, é altura, é número de ramos e tal, a fisiologia da planta. E isso é interessante que todo esse processo, estudantes do curso técnico agropecuário, da agronomia do nosso mestrado, envolvidos nessas atividades dia a dia do café. Resultado, depois de 6 safras seguidas, nós fizemos a recomendação das cultivares mais adaptadas às nossas condições. E ressalto que lá está 574 metros de altitude, bem abaixo que a literatura recomenda. É claro que essa literatura foi definida aonde? Foi Minas, São Paulo, Paraná, Espírito Santo e tal, porque ainda ninguém tinha feito esse estudo aqui em Goiás. Então, das 35 cultivares, hoje nós temos uma lista de 11 cultivares com produtividade média acima do dobro da média nacional. Opa, então nós conseguimos produzir café com quantidade aqui. Dá para competir na produtividade. Beleza. E a qualidade desse material? Como que é? Café por café? E quem gosta, quem conhece café, sabe que nós, de uma maneira geral, eu assumo, nós goianos não aprendemos a beber café. Qual o melhor café? Não, tem que ser aquele forte, aquele mais escuro e tal. Aquele escuro, aquele amargo, não é do café. É da torra, né? Que lá já... É carvão. Você jogou todos os benefícios do fruto do café, da bebida, que lá foi tudo embora. O que a planta fica ali 8 meses acumulando de energia, de compostos orgânicos para dar uma bebida, né, agradável, quando você vai para a torra, você queima aquilo tudo e joga tudo fora, né? Então, nós não aprendemos a beber café, né? Nós tomamos essa bebida escura, amarga e às vezes tem que encher de açúcar para ficar menos pior. É claro que a bebida do café tem sabor, né, um paladar totalmente diferente. E aí, Pedro, dessas 11 cultivares mais produtivas, nós mandamos lá para o Espírito Santo, né, nosso amigo e companheiro João Pavese, que tem lá um laboratório, trabalha com café também, e faz a classificação, avaliação físico-química, a qualidade da bebida desse café, né, a análise sensorial. E o café tem várias categorias, né? Quando vai no mercado você vê lá o café clássico, extra forte, tem um café gourmet e tem um café especial, né? Tem várias modalidades. Isso é em função da nota que recebe nessa avaliação sensorial. A bebida que tem acima de 80 pontos, ele entra como café especial. Aí o café especial, ele não é esses R$ 2.500, R$ 2.700 a saca que nós estamos acostumados aí, o pessoal reclamando a ter que pagar o café desse preço. Café especial é outro patamar de preço. E felizmente, as 11 cultivares mais produtivas produziram, né, conseguiram obter bebida com pontuação acima de 80 pontos. Então, todas as 11 mais produtivas, café especial, podendo, né, alcançar um outro nicho de mercado, um preço muito maior. Isso mostra que o estado de Goiás hoje, né, tem essa possibilidade de produzir café tanto em quantidade quanto em qualidade para buscar esse mercado tão expressivo, né, e significativo na economia brasileira também. Show de bola, Cleito. Valeu pela aula, brigadão. Cara, queria agradecer seu tempo, você vir aqui da gente bater esse papo. Não, vamos ter que fazer um outro episódio, viu, Zé Núbia? Pra gente poder falar só sobre o café, porque o homem é uma máquina, enciclopédia ali. Quando o assunto é café, eu confesso que eu sou muito leigo no café. Eu só sei olhar a análise de solo e fazer a recomendação da adubação. Eu quero aprofundar mais nesse assunto. Cleitão, obrigado, viu, pela presença, foi show de bola. Esse episódio vai estar disponível também no nosso canal no YouTube, também no podcast Goiás Agro, você pode acessar lá. E é isso aí, Cleito, dá um tchau pra turma aí. E valeu, brigadão, viu? Obrigadão, Pedro, obrigado a todos aí pela paciência em nos acompanhar e vamos juntos aprendendo, pesquisa, aprendendo ciência, aprendendo café, mas sempre com o compromisso, a responsabilidade, né, de todas as nossas ações que estejam voltadas diretamente a benefícios
aos nossos agricultores, os produtores rurais, né? Eles que nos bancam, né? Eles que pagam o nosso salário com os impostos, e como servidor público, como gestor público hoje, né, na gerência de pesquisa, tem essa responsabilidade e espero retribuir da melhor maneira possível. Um grande abraço a todos.